Olá, muito boa noite, queridos internautas. Eu estava aqui me debruçando sobre o nosso livro aqui, A Nova Ordem Mundial, muito conhecida por NUM. Quando você ouvir esse nome, você já vai saber que ele está se referindo à Nova Ordem Mundial. Muito bem, meus queridos. Meu nome é Claire Navarro, é Claire Rodrigues Navarro, mas eu coloco, fica mais fácil só Claire Navarro. E nós estamos no canal Conservadores do Universo. É com muito prazer que a gente fala a partir desse canal. Estamos comentando agora este livro fantástico do Alexandre Costa. É uma pessoa fantástica. O Alexandre tem cursos, inclusive, ele é aqui da Zona Leste de São Paulo, né? Ele mora na Zona Leste de São Paulo, e em breve ele vai estar conosco. Ele está muito ocupado agora com o curso que ele está dando. Ele também, se eu não me engano, ele está terminando também outro livro, mas ele vai estar conosco a qualquer momento, e nós vamos ter outros convidados também na semana que vem. Mas vamos falar desse livro em questão. Você pode adquirir em qualquer dessas livrarias. A Amazon, eu não quero fazer propaganda deles, né? Mas é fácil você adquirir por qualquer uma dessas livrarias. E vale a pena você ler esse livro. Mas eu quero pedir aí que você curta também o nosso canal, tá bom? Não esqueça, dê seu like, tá bom? E vamos continuando, vamos conversar um pouquinho até o final deste programa. Você vai ficar assim muito impressionado. Os comentários que nós vamos fazer a respeito, você que nunca ouviu falar nada sobre a nova ordem mundial, e você que já conhece, eu creio que você vai poder nos ajudar também. Mande seus comentários, dê a sua opinião, ela é muito importante para nós, ok? Então, vamos iniciar. Nós estamos no capítulo 2 do livro Introdução à Nova Ordem Mundial. O que é a NUM? Para quem está aqui conosco, nunca ouviu falar, o que é a NUM? A NUM, Nova Ordem Mundial, é um conjunto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Alexandre coloca. Ela é um conjunto de iniciativas. E qual é o objetivo dela, né? É a implantação de um governo mundial. Você vai dizer, não, isso não acontece. Já aconteceu há muitos anos atrás. Não é teoria da conspiração. E nós vamos desenrolar isso daqui para você. Nós vamos ver que ela está sendo formada, e ela vai ter um grande guarda-chuva. Desse guarda-chuva, né, hipotético, vão sair várias ramificações. Quem sabe não será a ONU, não sabemos ainda, né? Mas ela já existe, claro, e você vai ver um pouquinho mais para frente, né? E ela está distribuída em vários organismos estatais, nacionais, então isso no mundo inteiro. E nós vamos fazer esses comentários. Como é que essa nova ordem mundial tá conseguindo realmente se fortalecer, e como que ela está penetrando no mundo todo? Para ela ter sucesso, né? Para ela ter sucesso, o que ela precisa? Ela precisa implantar uma nova realidade. E para que ela implante essa realidade, né, ela não pode, essa realidade não pode se chocar com as culturas dos diversos países. Então, o que ela vem fazendo? Ela vem destruindo, ao longo de mais de um século, ela vem destruindo valores ocidentais. As pessoas não se deram conta ainda, mas são valores que vêm sendo destruídos. E é preciso que você
passe a observar quantas coisas estão... Tem muita gente que para e fala, puxa vida, o que era certo agora é errado. O que era errado agora virou certo. Por que será? Por que será? Pare e pense, né? Então, não é um plano novo, não. Isso está sendo já formado há muito tempo, né? Então, o objetivo deles é a destruição mesmo de hábitos, de valores das sociedades de um modo em geral, que estão enraizados, né? Você pega a sociedade americana, por exemplo. A sociedade americana, a gente ouve, né, que ela foi fundada por quem? Pelos protestantes que estavam fugindo da Inglaterra. Agora, você vai comentar com eles, verifique, faça uma pesquisa, quantos realmente aceitam o Deus bíblico, né? Então, tem uma pesquisa aí que 70% dos americanos aceitam qualquer Deus. Isso é assustador. Num país que as suas raízes eram realmente cristãs. Então, qualquer coisa pode ser Deus. E eles aceitam, né? Então, isso é muito complicado. Mas nós vamos nos concentrar, assim, que esses ataques a gente consegue observar, porque hoje temos internet, temos uma série de outras formas de pesquisa, mas que a gente começa a ter as informações já meio que arquivadas a partir de 1920. Então, 1920 já tinham algumas ideias implantadas. E eu vou pedir para o Guilherme, né, para o Guilherme, nosso comentarista aí, que o Guilherme fale de dois livros muito interessantes. Admirável Mundo Novo, que ele vai dizer quem é o autor, que é daquela época, e 1984. O que tinha nesses livros, Guilherme? Vou deixar você comentar agora. Boa noite, Claire. Boa noite, Claire. Boa noite ao internauta que nos assiste. Mais uma vez eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipe maravilhosa. Esses dois livros que a Claire cita, né, são de dois autores icônicos e que hoje são referências para os conservadores, né? O primeiro é o George Orwell, com 1984, que é uma história que é dita como uma utopia, mas hoje em dia é quase que uma realidade, né? Porque nós vivemos hoje, querendo ou não, uma utopia. 1984 é a história de duas nações, né? Três, para ser mais exatos, que estão em conflito eterno, né? Eles estão numa guerra mundial durante todo o livro, e a ideia por trás dessa guerra contínua é que, através do medo, a população fica mais frágil a governos autoritários. E é exatamente o que nós vivemos hoje. Nós não temos uma guerra mundial, mas nós temos um vírus. E a partir do momento que nós temos medo, nós somos facilmente comandados por aqueles que querem nos comandar. Então, é essa a moral da história por trás de 84, né? Um governo totalitário que quer o comando de todas as populações mundiais. E no livro são várias nuances, né? Eles apagam o governo dos países, apagam a história continuamente. Então, existe uma equipe de pessoas que trabalham apenas para isso. Eles vivem nos jornais, nas sedes dos jornais, e os exemplares que foram publicados no dia anterior são automaticamente apagados da história, né? São esquecidos, são banidos de todas as bancas e casas e são inseridos novos fatos. Fatos esses que contradizem os fatos anteriores. Então, nessa confusão de fatos, né, de quem estava em guerra com quem venceu quem, tudo isso acaba deixando as pessoas confusas e sem parâmetros, né? Então, 1984 é sobre isso. E depois nós temos o Admirável Mundo Novo, que também é dita como uma utopia, mas cada vez mais realidade hoje em dia, que foi escrito por Ruskin, né? E é um livro que particularmente, eu prefiro até que 1984, porque é realmente um clássico. E nele existe uma população mundial que é dividida por castas,
né? Então, são várias castas de pessoas que são criadas em laboratório. Na verdade, essas pessoas nascem de outras pessoas, né? Existem as mães, só que a palavra mãe, por exemplo, é banida. A palavra mãe, ela é abominável na sociedade desse livro, O Admirável Mundo Novo. Então, Que a assim que a gente criança... está vendo, o que a gente está vendo hoje, né, Guilherme? Muito claro. Mãe e Assim, pai, né? exato. E assim que se nasce a criança, é retirada da mãe e do pai, e então é criada num local fechado e é encaminhado para ela, é designado para ela uma função na sociedade. Então são divididas em castas. Os mais ricos são, obviamente, os mais vantajados, né? Os que não trabalham, eles até trabalham, mas têm uma rotina muito mais amena. E nessa realidade, para você ter uma ideia, é se introduzido o uso da droga. Comumente, o anormal é não se usar droga, né? O normal é se usar droga. E as pessoas vivem drogadas porque é algo momentâneo, então é uma sociedade muito imediatista, né? Eles usam drogas, eles gostam de prazer, eles transam com todos, né? Ninguém é de ninguém. Então é uma sociedade bastante pervertida, onde o amor é líquido, né? Um amor passageiro, não existe relações contínuas, não existe o amor de pai e mãe, não existe o senso de família, né? Onde a Bíblia é banida, as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas não conhecem Shakespeare, as pessoas não conhecem a literatura clássica que nós hoje conhecemos. Então, uma pessoa sem cultura, sem base, sem pilares, né, de civilizações anteriores a ela, se torna uma pessoa sem, sem base, sem nenhum norte para poder se encontrar e ser uma pessoa plena, né? Ela acaba ficando influenciável pelo governo e pelos fatores externos momentâneos, como o uso da droga, por exemplo. Então, esses Porque dois livros... é tirado dela, ainda mais com o uso das drogas, é tirado dela o livre-arbítrio, o livre pensar. Ela acaba não mais pensando, ela passa a ser realmente um robô humano, né? Ela passa a ser. Esse livro é fantástico, ao mesmo tempo que é assustador, porque nós estamos vivendo isso hoje, né, Guilherme? É Estamos vivendo profético. de uma maneira muito clara. Então, hoje o que há? A busca do prazer. A Sim, pessoa, o número de drogados, o número de viciados em várias sim, coisas, não apenas drogas químicas, não é? Mas a exato. droga do jogo, não é? A droga do consumismo. Sim, A gente vê outros vícios sendo formados, a própria internet, o celular, a pessoa viciada ali, que não sai do celular para nada. Então, é, saiu, eu só complementaria que saiu um dado recentemente dos Estados Unidos, né? é, Desse último ano, desse exato último ano, da data que nós estamos hoje, que a droga nos Estados Unidos matou 100 mil pessoas. 100 mil olha, pessoas em um ano. Então, isso só nos Estados Unidos. Então, imagine na América Latina, que são países de terceiro mundo, onde existe as Farc, onde existe o Foro de São Paulo, onde existe drogas aos montes, até talvez mais que o próprio Estados Unidos, o quão assustador esses números, que condizem com essas utopias que hoje nós vivemos, querendo ou não. Então, só para completar, resgatando um capítulo anterior desse mesmo livro, A Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, ele cita que o George Orwell e o Husky participavam dessas reuniões com esses líderes mundiais e com esses grandes empresários que previam o que ia acontecer hoje, a implementação da nova ordem mundial. Então, eles, a partir dessas reuniões, escreveram esses livros, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Então, o Alexandre cita isso em um dos capítulos anteriores. Eu passo a palavra a Claire. então, Dani, então, o que a gente observa? Então, que a nova ordem mundial, eu vou fazer questão de ler esse parágrafo aqui, só para a gente fechar essa parte aqui. Então, a nova ordem mundial será uma ditadura global, totalitária, socialista, observem bem, socialista,
culturalmente coletivista, ou seja, tudo é do coletivo, né? Com valores próprios, portanto, os valores das outras civilizações foram banidos, não é? Foram trocados, né? E essa nova ordem, olha só, ela precisa do quê? Dinheiro. Então, ela vai estar ancorada num sistema financeiro internacional, né? Sem lastro, em regras totalitárias, supostamente científicas, com todas as atividades humanas controladas pelo Estado. Olha lá. E este Estado é controlado por uma elite política. Gente, imagine tudo isso em termos mundiais, ok? E acima desta elite política, um grupo de pessoas com muito dinheiro, né? Que controla corporações, sistema financeiro e mídia. A corda que guia os bonecos. O que você entende por isso? O povo será o quê? Marionete. É o que esses dois livros colocam para nós. Então, Dani, eu gostaria do seu comentário. Então, se os bancos controlam, né, vão controlar, que mais que eles vão controlar, Dani? Investimentos, né? Dani, você está me ouvindo? Sim, tô. Já vou fazer o cumprimento. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar com vocês, né? Como toda segunda-feira. Lembrando, para não esquecer de compartilhar, de curtir, deixar seu like, porque esse é um assunto muito sério, muito importante e todos merecem e devem saber, né? Bom, como bem a Claire expôs juntamente com o Guilherme, bom, tudo nesse mundo precisa de financiamento, né, gente? Não, como diz, até o relógio não trabalha de graça, ele tem lá a bateriazinha que foi comprado, caso contrário, ele não funciona. Então, a nova ordem mundial, a NUM, seria diferente, né? Ela já está ancorada, né? Num grande sistema capitalista e financeiro de bancos. São coisas assim que a maioria nunca ouviu falar e boa parte talvez não vai ouvir falar, né? E por trás disso vem várias famílias de renomes assim, de peso. Porém, elas adoram ficar no submundo, no escuro, assim, sabe? Ninguém precisa saber que nós estamos aqui. E são grandes empresas que você fala assim, não é possível que essa empresa está envolvida nesse tipo de situação. Sim, são. Porque, como bem o Guilherme disse, no Admirável Mundo Novo, existem castas, né? E não se engane que não vai existir na nova ordem mundial, vai. E cada um vai ter que desenvolver aquele papel qual foi designado. Você não tem direito de escolha, você tem direito de obedecer. Se não obedecer, você é descartável. Como sempre falam, né, que ninguém é substituível. Mas a nova ordem mundial, ela vai estar, sim, além de todos os regimes que a Claire bem mencionou, ela vai estar muito bem alicerçada nessa questão capitalista e é global. Não é capitalismo dos Estados Unidos, ou da Áustria, ou da Rússia, ou da Alemanha. Não, é global, é total. Será assim, todo o esquema financeiro, todo o esquema capitalista, eles estarão unidos em prol a um único tipo de ordem, a um único tipo de lei, a um único tipo de regra. Não tem escapatória. Eu vou fugir, não sei para... lá também a nova ordem mundial vai te encontrar. Eu vou para... Também vai te encontrar. Então, infelizmente, se isso se implementar, que a gente luta todos os dias, né, para que isso não aconteça, mas o futuro a Deus pertence, se isso acontecer, meu amigo, minha amiga, que Deus nos ajude e tenha piedade dos nossos filhos, porque serão tempos muito sombrios. E como bem a Bíblia diz, né, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E é bem isso que a gente está vendo aqui, porque a nova ordem mundial nada mais é
do que apego e amor ao poder, ao controle social totalitário do ser humano, e como consequência também o apego, assim, o apego muito, muito assim, eu não estou achando a palavra adequada para falar, um apego muito grande pelo dinheiro. E essas duas coisas, quando elas estão juntas e estão nas mãos de pessoas erradas, nada de bom vai e pode surgir daí. Aí eu volto a palavra para a Claire novamente. Então, Guilherme, seguindo aqui o que o Alexandre Costa vai colocar, o que vai diferenciar essa ditadura da nova ordem mundial das outras ditaduras que a gente viu no passado, qual é a diferença dela com as outras ditaduras? O que você conseguiria colocar? E tem um livrinho aí meio interessante, né? Um livrinho de animais aí que pode bem ilustrar o que é essa, né? Sim. O Alexandre Costa ele cita que haverá quase que um misto, né, entre o que foi o comunismo em algumas ditaduras que a gente pode ver no passado, com hoje o capitalismo. E qual país hoje a gente encontra essas duas características de capitalismo e comunismo? A China. Né? Então, nós vemos lá que existe o componente político comunista e existe o componente econômico capitalista. Então, eles entenderam, ainda na década de 70, quando Nixon, presidente dos Estados Unidos, despejou dinheiro na China, achando que ela ia se tornar, por ter dinheiro, ela ia se tornar capitalista, quando, na verdade, os Estados Unidos criou um monstro e que hoje é o principal inimigo, não só dos Estados Unidos, como do mundo ocidental livre, né? Então, a partir do momento que a China tem dinheiro, ela entende que ela vai conseguir render o dinheiro dela e multiplicar a partir do momento que ela adotar o capitalismo como forma econômica de poder econômico, e mantendo o componente comunista de totalitário e tudo a que a gente pode observar. Exato. Então, o Alexandre Costa destaca que haverá isso, né? Num governo que está se formando, um governo mundial de poder, haverá uma economia semi-privada, né? Que é o que a gente observa na China, onde ninguém é dono de uma empresa. Você comanda a sua empresa, mas ela não é sua, porque ela pode ser retirada a qualquer momento pelo Partido Comunista. Então, isso é o semi-privado, né? Então, é isso que o Alexandre Costa traz como componente de um futuro governo mundial, né? Então, com isso, ele também destaca que isso vai ser diferente do que era o mercado negro soviético. O que foi o mercado negro soviético? Foi o que Stalin fazia. Stalin sabia que o comunismo de um país, né, uma vez o país adotando o capitalismo como forma de poder, esse país estaria fadado ao fracasso e à falência. Então, o que ele fez? Hipocritamente, o que ele fez? Na União Soviética, ele permitiu que houvesse um mercado negro, porque só com o mercado negro podia a União Soviética continuar pujante e fabricando mercados bélicos, produtos bélicos para enfrentar os outros países nas guerras, como na Segunda Guerra Mundial, onde Stalin enfrentou Hitler, e só enfrentou Hitler porque tinha o mercado negro para poder injetar dinheiro no país dele. Então, diferentemente desse mercado negro, Alexandre Costa traz que haverá como componente de um futuro governo mundial que está em curso, o semi-privado, né? Empresa semi-privada. Ninguém é dono da sua empresa, você pode ser retirado e morto a qualquer momento, como hoje acontece naquele país. Então, são essas as características que formarão uma ditadura totalitária a nível mundial. E aí ele cita, o Alexandre Costa, um livro também clássico aos conservadores, que é a Revolução dos Bichos, onde uns são mais parecidos que outros, uns são mais diferentes do que os outros. O que isso quer dizer? Que existe, a história, para quem não leu, é o seguinte, é uma fazenda de animais,
onde esses animais são oprimidos, né? Onde esses animais são oprimidos pelo dono da fazenda, que os explora, que os maltrata, que não os alimenta. Então, os bichos, e lembrando que é uma fábula, porque os bichos conversam entre si, esses bichos, eles, no galpão, conversam e combinam de fazer uma revolução na fazenda, expulsar o dono da fazenda e tomar a fazenda para si. A partir do momento que eles fazem isso e os animais tomam conta da fazenda, quem comanda esses animais são os porcos, porque os porcos conseguem pensar melhor, eles são mais inteligentes do que os outros. Então, esses porcos começam a dar ordem para os restantes dos animais, os porcos, ou melhor, o cavalo, a galinha, o boi. Então, tudo isso fica a critério dos porcos. A partir do momento que os porcos têm o poder nas mãos, eles começam a morar na casa que era do fazendeiro. Eles começam a andar de pé, eles começam a usar roupa, eles começam a beber e a comer a comida dos humanos. Então, é nisso que nasce a diferença, né? Onde uns são mais parecidos do que os outros, né? Uns são mais iguais do que os outros, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais. São mais iguais do que os outros. Então, é daí que nasce uma ditadura, né? Exatamente, né? E aí nós já vamos iniciar o capítulo 3, né? E no capítulo 3, a gente vai ver essa formação de uma pirâmide, e uma pirâmide dentro de outra pirâmide, né? Então, o que nós... Antes eu quero chamar a atenção, bem no início do capítulo, o Alexandre nos chama a atenção para o mundo atual no qual vivemos, em que se observa um grande mistério. São coisas que acontecem, são tão misteriosas, coisas que a gente não tem explicação, e nunca houve tanto mistério quanto esse período que nós estamos vivendo, não é? E, então, ele nos chama a atenção para que a gente observe que não existe um influenciador, uma pessoa, ou vamos dizer assim, né? Como na antiguidade a gente via um dono, alguém que era o todo-poderoso, né? Um plebeu conseguia identificar quem é que manda, né, no pedaço. Hoje não se consegue identificar. Então, para que haja um perfeito equilíbrio dessas forças, entende? Então, o Alexandre, ele sabiamente, ele coloca o seguinte: gente, para nós sabermos aonde está o poder, onde que determinados poderes, né, porque vão ser vários poderes dentro dessa pirâmide, ele diz que uma forma confiável de nós identificarmos os poderosos, né, que é esse mistério que a gente não consegue ver, mas uma forma é a gente seguir o dinheiro. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Aliás, aqui no Brasil a gente consegue ver muita coisa, né? Você vê a corrupção, quando você puxa, né? vai saindo uma tanta coisa, né? Então, ele diz que, rastreando a origem do dinheiro no financiamento dessas forças globais, mais especificamente do comunismo internacional e islamismo, né, a gente consegue, identificar os multimilionários globalistas. E que, desde as revoltas árabes, na Revolução Russa de 1917, passando por Hitler, pela China comunista, e chegando ao miserável, ele coloca assim, eu gostei muito, viu, Alexandre? O miserável milionário Fidel Castro. Gente, ele é dono da metade da ilha.
tadinho, tão pobrezinho, né? Gente, o que é Cuba hoje? O que era Cuba, né? Isso, Claire, porque o regime que Fidel Castro defendia era o comunismo. E por que ele não dividiu os bens dele com os restantes? É o que diz a Revolução dos Bichos. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais, né? É essa a relação, né? Então, Dani, agora eu passo para você comentar essa parte, essa força cujo poder, né, nasceu no produto dinheiro, né? Hoje controla setores muito estratégicos. Então, Dani, fala quais são esses setores estratégicos. Ele começa com as armas. Quem mais que você identifica? Que setores outros? Bom, antes disso, eu queria falar um pouquinho, né, que a gente deveria parar para pensar um pouquinho. Quando supostamente surgiu a nova ordem mundial? Será que ela é de hoje? Será que ela é dos tempos antigos? Será que ela é de 2000 ou de antes? Bom, suponhamos que ela tenha nascido logo após o dilúvio, mas as pessoas falam, nossa, mas é muito tempo. Será? Quando a gente pega uma passagem da Bíblia que cita um homem que era muito forte, guerreiro, destemido, que as pessoas gostavam de seguir porque se sentiam protegidas, a gente chega a Nimrod. Nimrod foi um personagem da Bíblia que foi citado rapidamente, mas ele tem um poder assim de decisão tão grande e muitas coisas que se falam hoje se remetem a esse tempo. Nimrod, ele foi o construtor da Torre de Babel. Logo depois do dilúvio, aonde Deus destruiu o mundo, sim, com seus habitantes, sim, sobreviveram apenas 7, por várias coisas que a gente vê hoje em dia, né? Sexo desregrado, matança desenfreada, matança por qualquer motivo, apego a bens, porque naquela época não existia moeda corrente, mas existia ouro, pedras preciosas, ganância desenfreada, muitos líderes corruptos, então aquilo chegou a um extremo assim que não dá. E logo depois disso, olha só como o ser humano é e como isso está dentro dele. Nimrod veio e falou assim: olha, pode ser que tenha um dilúvio de novo, né? Os meus antepassados disseram que nunca ia chover, eles nunca tinham visto chuva, mas quando viram, morreram. Então vamos fazer o seguinte: ó, eu estou comandando vocês confiam em mim, tenho certeza. Vamos construir uma torre. E essa torre vai atingir até os céus, desafiando o poder de Deus. E nós aqui dominaremos toda essa terra. E nós estaremos juntos e eu serei o líder de vocês. Ou seja, todos os habitantes que restaram, isso que se multiplicaram, porque até a época de Nimrod nasceu mais pessoas. Ele quis dominar, ele quis controlar. Seria supostamente o começo da nova ordem mundial? Só que lembre-se. E Dani, essa torre que ele estava construindo, você fazendo essa reflexão, levando os nossos internautas a pensarem nessa, né? Fazerem essa relação. Será que foi lá nessa época que a nova ordem mundial começou? Porque já se falava de domínio, né? De um governo só. Sim. Verifique, a gente não tem um desenho, nada de como seria essa torre, mas a impressão que dá é que ela seria tipo pirâmide, não é? Sim, zigurates, né? Porque naquela época eram chamados de zigurates, que são em formas de pirâmide. Só que a construção dele foi muito ousada, ele queria atingir até o céu, como uma clara demonstração: Deus, quem manda agora somos nós, e nós faremos o que nos aprouver. Só que, assim, a nova ordem mundial ela vai ser implementada? Pode ser. Só que ela não vai subsistir. Porque assim como nos tempos antigos veio alguém ou algo em nosso socorro, também virá. E nós estamos aqui, nós somos a resistência. E nós incomodamos esses tipos de pessoa. Por isso que eles nos perseguem, porque eles querem ficar no culto, implementar a nova ordem, e quando você se aperceber, já foi tarde demais e não tem mais como lutar. Por isso que a gente fala para você. E aí, respondendo a Claire,
Sim, sim, eles influenciam vários setores. Setor bélico, armas, setor farmacêutico, remédios. E o setor de energia, então? Hoje em dia, as pessoas que ficam sem energia, meu Deus, o mundo acabou. Sendo que há vários anos atrás, se acabasse a energia ou não, não fazia tanta diferença, não é mesmo, Claire? Porque não tinha computador, não tinha iPhone, não tinha nada disso. Então, e o que dizer, então, das universidades? Ei, a gente vem lá na Revolução de Gramsci, né? Que foi, olha, a direita tem que aprender também a ser inteligente. Foi lá e, através das universidades, olha o que acontece no nosso redor hoje. Foram muito sábios. A mídia, então, gente, olha a mídia. Olha, o século XXI, o ano de 2019 para cá, foi uma revolução. Alguém tem que escrever um livro sobre a revolução da mídia. Por quê? Tudo que nós pensávamos, tudo que nós víamos e ouvíamos, se desmoronou. A gente descobriu tantas coisas, a gente teve poder a tanta informação, e hoje, verdadeiramente, eu não vou dizer plenamente, né? Mas verdadeiramente nós temos poder de decisão. Hoje, se eu não concordo com o que eu estou ouvindo aqui, eu posso pesquisar e posso ler vários artigos, ver vários vídeos, ver vários influenciadores, pessoas da mídia, da grande ou da pequena mídia, falando sobre eu tomar a minha decisão. Antigamente eu não tinha. Antigamente eram os oligopólios, era só a TV fechada, assim, fechada entre aspas, que é Globo, SBT, Record, essas que sempre o povo teve acesso, né? Que ditavam a regra, a moda, quem venceu nas eleições, que livro você deveria ver, quem você deveria amar ou odiar. Hoje em dia não, isso foi quebrado, foi esmiuçado, e você tem o poder, e isso incomoda eles também. E o que dizer, então, da indústria alimentícia? Gente, se vocês verem, eu sou da área da saúde, e eu posso falar isso com propriedade, né? Quantas pessoas não estão morrendo pela má alimentação? Grande ingestão de açúcar, grande ingestão de gordura, sedentarismo assim que atinge até os céus. As pessoas estão morrendo. Por quê? Porque o globalismo ele quer controlar o mundo de tal maneira e quer selecionar os viáveis dos não viáveis. E como a Bíblia diz, né, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, ouça o que querem fazer com você, com a sua família, com seus amigos, através do terceiro setor, né, que é completamente financiado por essas empresas, que estão escondidas atrás de um véu, porque elas não têm nenhuma vontade de se aparecer. E elas ficam até bravas quando, de repente, elas são manchetes em alguns tabloides, em alguns jornais. Tem eles seguem uma filosofia de um filme até interessante de se ver. Só esqueci o filme agora. Ele é um filme inglês, né? E no filme, até o final da live eu vou lembrar. Kingsman. Kingsman é o nome do filme. É muito bom de se ver. E ali está dizendo que um cavalheiro ele deve ter o seu nome apenas 3 vezes mencionado nos tabloides jornais. Quando nasce, quando casa e quando morre. Os globalistas são assim. Tudo que vier disso eles odeiam, porque eles estão sendo expostos. E eles, como a gente bem disse, controlam todos esses setores, chamados terceiro setor, os terceiros setores, né? Para influenciar a sua vida, para que você não tenha poder de decisão, para que você seja marionete, para que você faça o que eles quiserem e persigam aquele eles odiarem. Porque não se enganem, eles usarão vocês, porque eles não sujam as mãos deles. Eles controlam suas marionetes e vocês fazem o trabalho sujo. Aí eu volto para Claire. Então, Guilherme, eu gostaria, né, que você, então, fizesse agora a sua reflexão sobre essa parte que o Alexandre Costa coloca, de que a nova ordem mundial existe e ela avança rapidamente, né, com o passar, né, dos dias, e ele usa diante dos olhos, né, de um povo 3D. O que ele quer se referir a esse povo 3D, antes da gente entrar nas famílias, né? Vamos lá, Guilherme. Eu só quero voltar um pouco. A Dani ela já falou muito bem sobre o capítulo, mas eu queria
voltar só um pouco e até voltar para o que você também disse, Claire, no início desse capítulo, que o quão era mais fácil, por exemplo, no feudalismo, né, onde os camponeses sabiam quem eram os seus senhores, eles sabiam quem era o senhor feudal, ele sabia quem era o dono da terra, e esse dono da terra mandava nele e ponto final. Depois desse senhor dono da terra, havia também o rei, e pronto, e existiu o papa, acabou. Não tinha mais instituições, fundações, ONGs, famílias dinásticas, não. Existia apenas esses, os nobres, os donos das terras e os camponeses. E era bem identificado, né? Hoje não. Hoje não. Hoje nós temos famílias dinásticas com propósitos escusos, além do ganhar dinheiro, né, onde eles não aparecem, e quando a gente fala que eles vivem na sombra, não é de maneira fabulosa, de maneira, como eu posso dizer, ilustrativa, não, é de fato nas sombras, porque eles possuem organizações, instituições, ONGs, fundações, onde eles não aparecem, mas essas fundações injetam dinheiro em determinadas causas, né? A favor do aborto, a favor da proteção da Amazônia, quando na verdade eles querem o que tem embaixo do solo da Amazônia e não proteger a Amazônia. Então, sempre valores escusos que atrás desses possuem as mais perversas objetivos possíveis, né? Então, eu só queria resgatar isso e depois eu queria passar ainda antes do que a Claire pediu para eu falar, que é o que o Alexandre Costa citou, né? Rastreie o dinheiro. Rastreie o dinheiro e você vai saber da onde vem e qual é o propósito desse dinheiro. E aí ele cita até mesmo Hitler. E aí, quando a gente pega a história, por exemplo, e eu assisti um documentário recentemente, onde Hitler ele foi financiado por várias famílias alemãs que apoiavam as ideias deles e que só foi possível a candidatura dele, né, como o chefe de Estado da Alemanha, e até mesmo a implementação da Alemanha, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o financiamento dessas famílias alemãs foi primordial para que Hitler chegasse onde ele chegou. Então, através de financiamento privado de famílias também poderosas e dinásticas da Alemanha. Então, vale ressaltar a importância desses financiamentos privados, né, que até hoje em dia acontece nessa nova ordem mundial que vem sendo instaurada, né? Então, chegando onde a Claire pediu para eu citar e falar, né, ele diz muito bem que a mídia, ela emburrece as pessoas. Por que ela emburrece? Porque ela não dá os fatos às pessoas, ela dá uma narrativa, ela dá uma visão de mundo, um recorte do mundo, né? E a pessoa só enxerga com aquela viseira que o cavalo usa, né? Ela não tem uma visão 180 e até mesmo 360 olhando para trás, não. Ela olha com aquele funil, né? E só consegue enxergar aquele recorte. Então, se você ficar se informando pela mídia, você está se desinformando. E até o que o nosso presidente, o excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, cita como sendo uma realidade. Quem se informa pela mídia está se desinformando. E é justamente por isso, porque você não está tendo um recebimento de informações, né? Você está recebendo uma narrativa, e essa narrativa não condiz com a realidade, não condiz com os fatos. Então, quando, por exemplo, uma manchete diz um estudante é alvejado pela polícia porque estava caminhando na rua. Calma aí, um estudante ele não é alvejado na rua, né? É um criminoso? Então vamos citar pelo nome correto. É um criminoso marginal que estava que estava ameaçando a integridade física dos policiais e dos cidadãos por estar carregando uma arma. Então eles não falam o que aconteceu, eles falam qual é a visão de mundo deles, né? Onde o bandido não é bandido, é um estudante, né? Onde as coisas erradas são, ou melhor, as certas são erradas. Então, uma inversão de valores completo que você, a partir do momento que se informar, ou melhor, desinformar pela mídia, você vai acabar se contaminando com essa visão de mundo deturpada. Então, é isso que o Alexandre Costa diz e nos alerta, né? É isso, Claire.
Ok. Então, vamos passar. O Alexandre, então, como ele nos convida a conhecermos algumas famílias que realmente, pelas pesquisas que ele desenvolveu, ele conseguiu identificar essas famílias como muito poderosas, muito. Foram pessoas que, ao longo de décadas, né, conseguiram reunir assim, um volume, vamos chamar de dinheiro, né, considerável. Né? Então, pelo menos são duas famílias muito grandes, mas não são apenas essas duas famílias, são muito mais pessoas. Se consegue ver até uma possível, sabe, um possível número, ele chega a um número 13, por exemplo, 13 famílias muito abastadas, né? Então, vamos começar com a Dani, falando da primeira família que ele toca aqui, né? Os Rothschild, né? Então, fala um pouquinho dessa família, depois em seguida você já passa para o Guilherme, ele vai falar dos Rockefeller, né? E aí volta, Dani, vamos falar um pouquinho de outras famílias para a gente encerrar esse capítulo. Vamos lá. Bom, a gente pode considerar essa família, os Rothschilds, como a família principal e a mais poderosa e que deu pontapé inicial para essa nova ordem mundial, para esse movimento chamado globalismo. Bom, os Rothschild, né, começaram a ficar famosos e conhecidos pelo Mayer Amschel Rothschild, lá pelos meados do século XVII, do século XVIII ao século XIX. Lembrando que ele é um alemão e era banqueiro, né? O que acontece? Olha só a artimanha do Mayer Rothschild. Ele financiava guerras, né? Porque naquela época era o que mais rendia dinheiro, né? Os países viviam em guerras, né? A Alemanha em conflito, a Inglaterra em conflito, a Espanha em conflito. Então, o que ele fez? Ele pegou, pode falar, Claire. A França, né, com Napoleão. A França também com Napoleão. Então, o que aconteceu? Quando Napoleão veio pegar e fazer guerra contra o Reino Unido, o que o Rothschild fez? Um pouco antes disso, ele tinha 4 filhos, né? E despachou os seus 4 filhos para as principais capitais europeias naquela época, né? A Alemanha ele já estava situado, França, Reino Unido, Espanha e assim por diante. Então, o que aconteceu? Ele mandou os 4 filhos dele para as principais capitais europeias, né? Dava ordens estritas para eles. Eles tinham até um dialeto secreto deles. Eles tinham uma linguagem secreta só da família. E eles podiam se comunicar abertamente na frente de qualquer pessoa ou escrever qualquer tipo de carta que as pessoas não iam entender. E eles estavam trocando informações poderosas, informações que poderiam mudar impérios e vidas. Então, o que aconteceu? Na época da Guerra Napoleônica contra os ingleses, os Rothschild financiou os dois lados. E eles não sabiam. Napoleão agradeceu, e a Inglaterra agradeceu, porém eles não sabiam da artimanha. Só que aí o Mayer falou assim, é o seguinte, eu financio você, mas eu quero colocar alguém aí da minha inteira confiança no comando aí das operações, né, de guerra. As tropas, né? Isso, as tropas. Aí as pessoas olharam assim, o cara tá dando dinheiro, vai colocar uma almofadinha aqui, uma pessoa que só sabe de números, que diferença vai fazer na nossa vida? Nenhuma. Não, pode pôr. E colocou dos dois lados, junto com Napoleão e junto com a Inglaterra. O que aconteceu? Pegaram, né, tiveram entrave, embate, e a França perdeu, Napoleão perdeu. Só que o que aconteceu? O Nathan, que era um dos filhos do Mayer, que estava situado na Inglaterra, teve, através dessa pessoa, né, que tinha sido colocado por Mayer lá na França, teve a informação de que os franceses perderam a guerra. Só que, gente, naquela época a informação demorava dias para chegar, às vezes até semanas, não é igual hoje, entendeu?
Então, o que aconteceu? O Nathan, ele teve essa informação privilegiada, ligou para os irmãos dele, que estavam situados em outros locais, né, da União Europeia, e falou assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer especulação aqui, vou chegar na bolsa e vou começar a vender todas as ações dos ingleses que eu tenho, porque aí todo mundo vai acreditar que os ingleses perdeu a guerra e vai começar a vender também. E vocês compram tudo, vão comprando tudo, compra tudo, tudo. E foi justamente isso que Nathan fez. Chegou lá na Bolsa da Inglaterra, começou a vender todos os títulos que ele tinha. E os investidores que estavam ali falaram assim, meu Deus, se esse cara está vendendo, a Inglaterra perdeu. Nossa, perdeu a guerra. Não, vamos vender tudo que a gente tem aqui. Vende... Vamos falar as ações, né? Vamos vender a ação do Magazine Luiza, da Globo, da Fininvest. Vamos vender porque eu quero sair desse país quebrado, eu não vou ficar aqui. E aí venderam, gente, as ações chegaram a despencar assim lá no pé, e eles conseguiram comprar com mais de 10% assim, vamos falar de desconto, né? Foi uma Black Fraud que fizeram. E o que aconteceu? Logo em seguida, algum tempo depois, chegou a informação de que a Inglaterra tinha vencido a batalha, porém estava sem seus títulos de propriedade, porque foi feita uma especulação. Então, a família Rothschild abocanhou, gente, quase todas as ações que tinha na Inglaterra e se tornou uma potência financeira daquela época. E desde então, ela tem feito isso. Ela tem estado em todos tem estado em todos esses conflitos, não porque eles têm interesse de que o país, o Estado ganhe, que as pessoas sejam felizes. Não, é puramente especulativo e financeiro. Essa família, ela é tão secreta, que você não consegue saber quase nada dela. E, pasmem, ela administra a Reserve Federal, ou seja, a Reserva Federal, né, se eu não me engano, da União Europeia e dos Estados Unidos. Eles têm tanto poder na mão e vocês não ouvem falar isso aqui deles em qualquer mídia. A família é estritamente fechada. Não é qualquer pessoa que entra dentro desse círculo. São, assim, extremamente fechados. E, pasmem, eles financiaram as principais famílias que hoje têm poder. Dentre elas, olha só, existem evidências de que essa família financiou os futuros bilionários americanos do petróleo. Então, aí, se você vê algum, pode ser que a Rothschild tenha financiado, das finanças e da indústria, entre eles. Eu vou falar os principais que fazem a diferença nos Estados Unidos. Para você aqui no Brasil, você fala assim, mas eu nem conheço, procure investigar, porque provavelmente eles têm alguma coisa também aqui no Brasil, que são Morgan, Schiff, Harriman e Rockefeller. Então, todo mundo acha que é os Rockefeller que manda no pedaço. Não, é os Rothschild. Porque através dele, a família Rockefeller começou a ter visibilidade e a ter poder. Antes disso, era apenas uma família. Então, cuidado, não se engane com as aparências, porque às vezes elas querem nos dizer muito mais daquilo que nós vemos. E aí eu passo para a Claire. Obrigada, Dani. Então, a gente vê que essa família realmente tem uma fortuna assim, imensa, incalculável. E ela foi financiando outras famílias, né? Na próxima semana, o Guilherme, você vai falar sobre os Rockefeller, né? Hoje, a gente não vai... e outras famílias, as outras famílias. Não vai dar tempo da gente terminar esse capítulo, mas a semana que vem a gente vai fazer comentários e vocês vão ver que todas essas famílias chegam aqui no Brasil. E aí, onde é que as influências chegaram aqui no Brasil? Como é que chegou aqui no Brasil, né? Gente, tem um número assim,
O Alexandre Costa coloca aqui, sabe, alguns nomes, assim, de fortuna e poder. Olha, é muita gente. Tem muita gente. Vai para a Arábia Saudita, vai realmente para os judeus e tudo mais, mas tem muita gente mesmo que faz parte desse grupo, e é impressionante o poder deles, né? Nós vamos hoje parar por aqui, né, para você estar conosco novamente a semana que vem, e nós vamos falar sobre os Rockefellers, segundo Alexandre Costa, né? E eu quero fazer aqui as minhas considerações finais, agradecer por você, internauta, estar aqui conosco e encorajá-lo a continuar conosco, a estudar, sabe, a debater esse livro. Se possível, compre esse livro, vale muito a pena para você entender o que acontece no mundo. Observe que não dá mais para você ficar preso às mídias às mídias de televisão, de certas revistas, de certos jornais. Não dá. Esses também estão debaixo do poder da NUM. Essas grandes mídias, tanto as de televisão como as que são escritas, elas estão também debaixo do poder da NUM. E eu quero aqui me despedir de vocês, desejar uma ótima semana, né? Que Deus esteja abençoando vocês. Vamos ter algumas coisas aí durante essa semana, vão ter muita coisa. Não fique preso à mídia, vá para as redes, né? Vá para as redes sociais para você descobrir o que realmente está acontecendo. Observe, passe a observar que todas elas falam a mesma linguagem, elas noticiam a mesma notícia. Por que será? Né? Por que será? Então, querido internauta, o meu grande abraço a você, o meu convite para estar conosco novamente a semana que vem, neste mesmo canal, né? Conservadores do Universo, no nosso programa Clube do Livro, e o livro do momento é Introdução à Nova Ordem Mundial. Um grande abraço, eu passo agora a palavra a Dani para as suas considerações finais. Dani. Bom, eu sugiro a você que não perca a próxima live da segunda-feira para você conhecer o nome, conhecer os Rockefeller e conhecer também os nomes que estão por trás. Você vai se surpreender. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de falar com seus amigos, parentes, vizinhos, para estarem aqui nesse canal para ouvir, porque esse assunto é de extrema importância para a sua vida e para a vida da sua família e das futuras gerações. Me despeço de vocês, agradecendo por estarem aqui conosco dentro dessa 1 hora e aprender junto, porque nós aprendemos também junto com vocês. Um grande beijo e um forte abraço. Nos vemos na próxima segunda. Guilherme? Eu queria destacar algumas coisas antes de encerrar, né? Primeiro, é o que nós aqui abordamos, né? É um assunto tão específico e de tanta relevância. Eu sinceramente, eu acompanho o YouTube, diversos canais, né? Mas eu não vejo, e com toda a humildade do mundo, eu realmente não vejo algumas pessoas abordando o tema de forma tão profunda igual nós fazemos, né? Nós pegamos o livro e esmiuçamos para vocês, né? Nós compartilhamos informações reais, fatos, né? Fatos corroborados com informações, a gente dá acesso, a gente indica livros. Então, assim, é algo tão especial que nós fazemos aqui, que merece ser compartilhado, que merece que haja uma curtida, um like positivo no final desse vídeo, que haja inscrição de você, ouvinte, você internauta que assiste esse vídeo, e que compartilhe, né, para que outras pessoas, além de você, saibam que nós estejamos aqui abordando, né? E vale destacar também que o livro que a gente está falando e abordando todas as semanas é de uma pessoa, de um brasileiro,
né? O Alexandre Costa, é uma literatura brasileira, então a gente tem que apoiar aqueles que escrevem e que escrevem tão bem no nosso país, né? A gente tem que apoiar a literatura brasileira e não só as estrangeiras, e algo tão formidável que ele escreve, que não fica atrás de nenhum grande escritor hoje americano ou de qualquer outra nação. Então, vale a pena a gente investir num livro desse, de um brasileiro, de um contemporâneo, de um conterrâneo nosso, que é o Alexandre Costa, né? E eu faço só um adendo à direita, que nos assiste, que é necessário que a gente não fale apenas como papagaios. É comunismo, aquilo ali é comunista, aquilo é comunista, e a gente passe a também observar as nuances da nova ordem mundial e do globalismo. Então, a gente tem que começar a identificar o que é globalismo e não só comunismo, né? Porque a gente só fala sobre comunismo e, né, com razão, claro, o comunismo está mais do que presente, não é uma teoria da conspiração, é uma realidade, né, factual. Mas a gente também tem que parar e pensar, olha, isso é globalismo, isso é a nova ordem mundial, isso é a Agenda 2030, e esse livro traz para a gente essa porta de entrada para o assunto, que é a introdução à nova ordem mundial. Para você que nunca teve acesso ou contato com um livro sobre o tema, esse é o mais indicado. Então, eu faço aqui minhas considerações finais. Eu sugiro que você nos siga nas nossas redes sociais, como o Twitter, que é Conservadores do Universo, e o Instagram, que é Conservadores do Universo, tudo junto, né? E eu sugiro, então, que você se inscreva nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. E até a próxima segunda-feira, às 8h30, nesse mesmo canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, Dani, Até a próxima, pessoal. Tchau, internauta. Tchau, tchau. Até semana que vem.